Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração neste momento. Eu sou o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura. Agora preste atenção a esta pergunta. Por que ela pode mexer com a forma como você interpreta as suas próprias crises? E se o beco sem saída onde Israel parou não foi um erro de rota, mas uma ordem de Deus? E se o Mar Vermelho não apareceu no caminho como um acidente geográfico, mas como parte de um posicionamento divino? E se o lugar que parecia armadilha era, na verdade, o palco preparado pelo Senhor para revelar a sua glória? Muita gente lê Êxodo 14 como se o povo tivesse caminhado distraído, como se Moisés tivesse feito um cálculo errado, como se Israel tivesse entrado em crise porque pegou o caminho equivocado. Mas o texto inspirado não permite essa leitura superficial. Êxodo 14 não começa com Faraó perseguindo. Êxodo 14 começa com Deus falando. Em Êxodo 14, 1-4, a palavra diz: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Ouça bem, Deus manda mudar o rumo. Deus manda acampar. Deus escolhe o lugar. Deus posiciona o povo diante do mar. Israel não tropeça em uma armadilha, Israel obedece até chegar em um lugar que parece armadilha. Esse é o choque santo da passagem. Às vezes, a obediência não leva você imediatamente para um campo aberto. Às vezes, a obediência leva você a um ponto onde a frente está fechada, as costas estão ameaçadas, os lados parecem deserto, e a alma pergunta em silêncio: Senhor, foi isso mesmo que eu ouvi? Foi este o caminho que o Senhor mandou seguir? Mas aqui está a chave: o céu não está em pânico. Deus não está improvisando. O povo não está perdido. Está posicionado. Faraó olha para a cena e pensa que Israel está confuso. Ele interpreta a obediência como desorientação. Ele vê o mar, o deserto, a vulnerabilidade do povo, e acredita que chegou a hora de recuperar o controle. Mas aquilo que Faraó chama de confusão, Deus chama de cenário. Aquilo que o opressor chama de fraqueza, Deus chama de oportunidade para juízo. Aquilo que parece atraso, fechamento e impossibilidade, está se movendo para um fim que nenhum carro de guerra do Egito poderia impedir. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então a grande pergunta deste estudo não é apenas como o mar se abriu. A pergunta mais profunda é: por que Deus levou o povo até ali antes de abrir o mar? Por que o Senhor permite que Faraó chegue tão perto? Por que a água fica fechada até o último momento? Por que a ordem divina será marchem antes de qualquer caminho visível aparecer? Porque Êxodo 14 não é apenas uma história sobre escapar do Egito. É uma revelação sobre como Deus salva, como Deus forma a fé, como Deus quebra o poder do opressor e como Deus ensina o seu povo a não interpretar a jornada pela lógica do medo. Talvez você esteja ouvindo isso agora e exista um mar diante de você. Uma resposta que não chega. Uma porta que não se abre. Uma pressão vindo atrás. Um passado tentando recuperar domínio. Uma ansiedade marchando como carros de guerra dentro do peito. E talvez a pergunta dentro de você seja: se Deus está comigo, por que eu me sinto encurralado? Se eu obedeci, por que a estrada ficou mais estreita? Se o Senhor me tirou do Egito, por que ainda escuto o barulho do Egito atrás de mim? Hoje, pela palavra, nós vamos caminhar com Israel para enxergar uma verdade que não é fórmula vazia, nem frase pronta, nem promessa superficial. O lugar onde você se sente encurralado pode ser exatamente o palco onde Deus vai revelar que Ele ainda governa a história. Não porque toda dificuldade seja automaticamente um milagre imediato, mas porque nenhum caminho obediente está fora do governo do Senhor. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste ministério, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso ministério. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora, guarde esta verdade antes de entrarmos na cena: Deus não conduziu Israel ao Mar Vermelho porque perdeu o controle da rota. Ele conduziu Israel até ali porque transformaria o lugar da impossibilidade no lugar da revelação.
A crise não começa quando Faraó aparece no horizonte. A tensão começa antes, quando Deus dá uma ordem que parece contrariar toda estratégia humana. O Senhor manda o povo voltar. Manda acampar perto do mar. Manda permanecer onde qualquer comandante militar diria: saiam daí imediatamente. E é por isso que Êxodo 14 atravessa os séculos e alcança o nosso coração. O texto nos impede de medir a fidelidade de Deus apenas pelo conforto do caminho. Ele nos impede de concluir, depressa demais, que toda porta fechada é abandono, que toda pressão é erro, que todo silêncio antes do milagre é a ausência da presença divina. Israel está entre a promessa e o perigo. Já saiu do Egito, mas ainda precisa aprender a viver como povo livre. Já viu o poder de Deus nas pragas, já passou pela noite da Páscoa, já foi conduzido pela mão do Senhor, mas agora precisa aprender uma lição que não se aprende apenas ouvindo, precisa atravessar. E essa travessia começa com uma pergunta que chega até nós. Quando Deus conduz você a um lugar onde não há saída visível, você vai medir a fidelidade dele pelo tamanho do mar ou pela palavra que ele já falou? Agora venha comigo para aquela noite. Não observe de longe. Caminhe com Israel. A resposta começa antes do mar se abrir, começa no momento em que Deus manda acampar onde não há saída. E a resposta começa antes do mar abrir. Começa quando Deus dá uma ordem que, aos olhos humanos, parece não fazer sentido. Porque o grande mistério de Êxodo 14 não é apenas como Deus abriu o Mar Vermelho. O mistério mais profundo é por que Deus levou o seu povo até ali. Israel já saiu do Egito. As pragas já humilharam os deuses falsos daquela terra, o sangue do cordeiro já marcou as portas, e a noite da saída já ficou para trás. Mas preste atenção, libertação não é a mesma coisa que maturidade. O povo já foi arrancado da casa da escravidão, mas ainda está sendo formado como povo livre. Eles estão em transição. Já não pertencem mais ao Egito, mas ainda não chegaram ao repouso. Seus pés caminham para fora da escravidão, mas suas memórias ainda carregam o peso dos chicotes, das ordens, da sobrevivência, do medo de desagradar o opressor. Deus não está apenas tirando Israel de um lugar, Deus está ensinando Israel a confiar em uma voz. E aqui está o ponto que confronta muita explicação simplista. A crise de Êxodo 14 não nasce porque Israel desobedeceu. Não nasce porque o povo pegou um atalho errado. Não nasce porque Moisés perdeu o mapa no deserto. O capítulo anterior deixa claro que a presença do Senhor estava guiando o caminho. Em Êxodo 13 versículos 21 e 22, a palavra diz que o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, a fim de que pudessem viajar de dia e de noite. E o texto afirma que a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, Israel não está andando por instinto. Israel não está improvisando uma rota. Israel não está perdido porque Deus se calou. Israel está sendo guiado. E isso muda tudo, porque o lugar que parecia acidente é, na verdade, direção. Então vem a ordem que nos desconcerta. Em Êxodo 14 versículos 1 e 2 está escrito: Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Perceba a precisão do texto: Piairote, Migdol, o mar, Baal-Zefon. A escritura não apresenta isso como uma parábola solta no ar, sem chão, sem história, sem tensão real. O texto nos coloca diante de marcadores concretos da cena bíblica. Nós não precisamos afirmar com arrogância uma localização arqueológica exata, como se todas as discussões geográficas estivessem encerradas. O foco do texto inspirado é mais profundo. Deus posiciona o seu povo em um lugar real, numa rota real, diante de uma ameaça real. Isso é história redentiva acontecendo na poeira, no medo, na geografia e no tempo. Mas agora olhe para essa ordem com olhos militares. Se você é um estrategista humano, aquilo parece desastre. Há mar à frente. Há deserto ao redor. Há Egito atrás. Há famílias inteiras, idosos, crianças, animais, tendas improvisadas, utensílios carregados às pressas, gente que ainda tem cheiro de barro e palha nas mãos. Não é um exército treinado ocupando uma posição de vantagem. É uma multidão recém-liberta sendo mandada acampar num lugar onde não há saída evidente. E é aqui que a passagem começa a confrontar a nossa pressa de julgar a própria vida. Nem toda dificuldade é prova de que você errou o caminho. Nem toda pressão significa que Deus retirou a mão. Nem todo aperto é castigo, abandono ou sinal de fracasso. Às vezes, o caminho obediente passa por um vale onde a lógica humana grita: isso não pode ser Deus. Mas Êxodo 14 diz que pode.
Pode ser Deus guiando enquanto você não entende. Pode ser Deus posicionando enquanto outros chamam de confusão. Pode ser Deus conduzindo a um lugar onde a sua força não será suficiente, para que a glória dele não seja confundida com a habilidade humana. Em Êxodo 14, versículo 3, o Senhor revela o que Faraó vai pensar: os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Veja a ironia santa. Deus não apenas sabe onde Israel está, Deus também sabe como Faraó vai interpretar a cena. O rei do Egito olhará para aquela multidão à beira-mar e dirá, em seu coração endurecido: eles se perderam. Estão presos. Agora é a hora. Faraó interpreta a obediência como confusão. Ele olha para a direção divina e enxerga fraqueza. Ele vê vulnerabilidade, oportunidade, vantagem militar. Ele não discerne a mão de Deus guiando uma multidão aparentemente encurralada, porque a lógica do império só entende controle, força, velocidade e domínio. Obediência pode parecer confusão para quem só enxerga estratégia humana. Para Faraó, a rota de Israel é erro tático. Para Deus, é posicionamento. Para o império, é uma chance de recuperar escravos. Para o céu, é o cenário preparado para revelar que o Senhor reina até sobre os arrogantes. O mundo muitas vezes chama de fracasso aquilo que Deus chama de formação. Chama de atraso aquilo que Deus chama de proteção. Chama de perda aquilo que Deus chama de separação. E talvez essa seja uma das chaves mais profundas para ler a sua própria caminhada. Quantas vezes você olha para a circunstância e pensa: se Deus estivesse comigo, eu não estaria aqui. Mas Êxodo 14 nos obriga a fazer uma pergunta mais santa: e se eu estiver aqui justamente porque Deus está me conduzindo? Não para destruir você. Não porque Deus brinca com a dor dos seus filhos. Não porque o Senhor se alegra com o aperto da alma. Mas porque há coisas que só serão reveladas quando todas as alternativas humanas caírem por terra. Há uma confiança que não nasce enquanto ainda conseguimos controlar o mapa. Há uma glória que não aparece enquanto ainda temos rotas de fuga abertas. Então Deus revela o propósito. Em Êxodo 14, versículo 4, o Senhor declara: endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aqui nós precisamos pisar com reverência. A soberania de Deus não é um assunto leve, nem deve ser tratado com frieza. O texto não apresenta um Deus reagindo assustado ao movimento de Faraó. O Senhor não olha do céu e diz: eu não esperava essa perseguição. Não. Deus antecipa a leitura do inimigo, permite a arrogância avançar, endurece o coração daquele rei rebelde e usa até a fúria do opressor para revelar a sua glória. Isso não torna Faraó inocente. Ele continua responsável por sua maldade. Ele não persegue Israel por amor à justiça, nem por zelo pela ordem, nem por cuidado com o povo. Ele persegue porque não suporta perder o controle. Ele já viu praga após praga. Já viu o Egito ser quebrado. Já ouviu a ordem divina: deixe o meu povo ir. Mesmo assim, quando enxerga uma brecha para recuperar seus escravos, ele avança. Mas Deus está acima até da rebeldia de Faraó. Isso não transforma o mal em bem. Isso mostra que o mal nunca está acima do trono. O Senhor pega a soberba do império e arrasta para dentro do tribunal da sua glória. Faraó pensa que está montando uma armadilha para Israel, mas é ele que está sendo atraído para o lugar onde o Senhor encerrará definitivamente aquela perseguição. E isso é essencial: Deus não quer apenas tirar Israel do Egito geograficamente. Ele quer quebrar o poder do Egito sobre Israel. Enquanto Faraó ainda puder aparecer no horizonte, o povo ainda sentirá que o passado tem direito de persegui-lo. Enquanto os carros do império ainda puderem levantar poeira atrás deles, a liberdade parecerá frágil, negociável, ameaçada. Então Deus conduz o povo para um lugar onde não haverá negociação, não haverá meio termo, não haverá volta confortável. Ou Deus salva, ou tudo acaba. É um lugar terrível para a carne, porque a carne ama opções de controle. Mas é um lugar perfeito para a revelação, porque ali ninguém poderá dizer: foi a nossa estratégia que nos salvou. Também precisamos tomar cuidado para não transformar Êxodo 14 numa fórmula barata. Nem todo beco sem saída significa que o milagre virá amanhã de manhã do jeito que você imaginou. Nem toda pressão é uma promessa automática de resolução imediata. A Bíblia não nos autoriza a manipular Deus com frases prontas. Mas ela nos ensina algo firme: todo caminho obediente está debaixo do governo de Deus. Se ele guiou até ali, ele reina ali. Se a coluna conduziu até a beira do mar, a presença não desapareceu porque a situação ficou difícil. O mesmo Deus que guia no campo aberto também governa no estreito. O mesmo Senhor que ilumina a noite também sustenta quando a alma não entende o mapa.
Então não leia sua crise apenas com os olhos de Faraó. Faraó vê confusão. Faraó vê gente cercada. Faraó vê fraqueza. Mas Deus vê posicionamento, propósito e o palco onde o seu nome será conhecido. Talvez a sua angústia não prove que Deus abandonou você. Talvez ela revele que você ainda está tentando interpretar o caminho do Senhor com a lógica do Egito. E agora o mapa começa a ganhar som. A ordem divina já foi anunciada. O povo está posicionado. O mar permanece fechado. O deserto aperta as laterais. E, ao longe, a poeira começa a subir. Os carros de guerra do Egito, símbolo de velocidade, elite e domínio imperial, começam a se mover. A tensão deixa de ser geografia e vira tremor no chão. O beco sem saída não é o fim da rota, é o palco da glória. Agora, o mapa de Deus vira som. Aquilo que parecia apenas uma rota estranha começa a ringir como uma armadilha se fechando. Israel está acampado junto ao mar. Não é um exército organizado em fileiras, com escudos erguidos e soldados treinados, é um povo recém-arrancado da fornalha da escravidão. Há pais chamando filhos pelo nome, mães apertando crianças contra o peito, idosos tentando recuperar o fôlego, animais inquietos, tendas improvisadas, sacos de farinha, utensílios domésticos e pequenas lembranças carregadas às pressas do Egito. Poucos dias antes, em Êxodo 12, 31 a 36, o Egito praticamente empurra Israel para fora. Faraó chama Moisés e Arão durante a noite e diz: levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Os egípcios pressionam o povo a partir depressa, porque dizem: todos nós morreremos. Israel sai levando prata, ouro e roupas, porque o Senhor concede favor ao seu povo diante dos egípcios. Eles caminham com massa ainda sem fermento, com a noite da Páscoa marcada na memória, com o sangue do cordeiro ainda falando de livramento. Mas agora, diante do mar, a pressa da saída se transforma no peso da espera. E enquanto Israel olha para a água à frente, algo desperta atrás. Êxodo 14:5 abre a cena dentro do palácio de Faraó. Quando o rei do Egito foi informado de que o povo havia fugido, Faraó e seus oficiais mudaram de ideia com relação a eles e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os seus serviços. Perceba a frieza dessa frase. O Egito não chora como uma família que perdeu filhos. O Egito calcula como um império que perdeu mão de obra. O Egito não queria Israel de volta por amor, mas por controle. Isso é decisivo. O opressor raramente chama a opressão pelo nome. Ele chama de ordem, de necessidade, de tradição, de estabilidade, de as coisas sempre foram assim. Faraó não diz: como fomos cruéis com esse povo. Ele diz: perdemos os seus serviços. O sistema que escraviza sempre lamenta quando perde domínio. E a palavra revela uma verdade que atravessa os séculos: aquilo que Deus libertou em você ainda pode ser desejado por aquilo que antes te dominava. Então Faraó se move. Êxodo 14:6 e 7 diz que ele manda aprontar o seu carro e leva consigo o seu exército. Ele toma 600 dos melhores carros de guerra, além de todos os outros carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. Não imagine isso como simples transporte. No mundo antigo, carros de guerra representam força de choque, velocidade, elite militar, tecnologia imperial e domínio psicológico. De um lado, está a máquina militar de um império acostumado a esmagar. Do outro, uma multidão recém-liberta, com crianças, rebanhos, bagagens e traumas. Israel não foi treinado para enfrentar Faraó em campo aberto. Israel sabe fazer tijolos sem palha. Israel sabe suportar ordens duras. Israel sabe sobreviver sob ameaça. Mas lutar contra cavalos, carros e cavaleiros? Humanamente, não há comparação. E o chão começa a responder antes que os olhos entendam. Primeiro vem um tremor distante. Depois, um ruído pesado. Depois, poeira. O ar parece fechar. Alguém se vira. Outro sobe em uma pequena elevação. Uma criança aponta para o horizonte. A linha distante se agita. Não é vento. Não é miragem. É o Egito marchando. Êxodo 14:8 e 9 diz que o Senhor endurece o coração de Faraó, rei do Egito, e ele persegue os israelitas, enquanto eles saem de mão erguida. Mas os egípcios os perseguem com todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e seu exército, e os alcançam acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Veja o contraste: Israel sai de mão erguida, mas o passado aparece armado. Essa é uma das experiências mais profundas da vida espiritual.
Há momentos em que você obedece a Deus, abandona aquilo que te prendia, começa a caminhar na direção certa, e mesmo assim ouve as rodas do antigo cativeiro se aproximando. A perseguição não significa que a saída foi falsa. Às vezes, significa que Deus está prestes a expor publicamente o poder que antes te intimidava em secreto. Mas Israel ainda não sabe disso. Israel só vê o perigo. Êxodo 14:10 diz: Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam, e lá estavam os egípcios marchando atrás deles. Grande temor tomou conta deles, e clamaram ao Senhor. O povo vê. O exército se aproxima. A voz do medo grita dentro deles. O mar continua fechado à frente. O deserto não oferece abrigo. Os carros vêm atrás. E o povo se apavora. E aqui precisamos olhar com honestidade, não com arrogância. É fácil julgar Israel quando já conhecemos o fim da história. Mas entre o mar fechado e o exército avançando, o corpo reage. A memória reage. O trauma reage. Aqueles homens e mulheres conhecem o Egito não como teoria, mas como cicatriz. Eles sabem o que Faraó pode fazer. Eles conhecem o som da ordem egípcia. Eles conhecem o gosto da humilhação. Quando a poeira sobe no horizonte, não é apenas um exército vindo, é a velha identidade de escravo tentando acordar dentro deles. Então, em Êxodo 14, 11 e 12, a oração se mistura com a acusação. Eles dizem a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Que frase terrível, antes ser escravos. Mas também que frase humana. O medo pega uma dor antiga e a reorganiza como se fosse segurança. O medo edita a memória. Ele apaga o chicote, diminui a opressão, suaviza a cadeia, romantiza o cativeiro e diz: Pelo menos lá eu sabia como era. Medo pode transformar memória de escravidão em saudade de segurança. E aqui está uma ferida que atravessa os séculos. A escravidão não termina apenas quando os pés saem do Egito. Ela precisa ser confrontada na memória, no desejo, na fala e na identidade. Israel está fora do Egito, mas ainda existe Egito dentro da forma como eles interpretam o perigo. Eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro na noite da Páscoa, carregam sinais da provisão de Deus, viram o Senhor ferir o poder do opressor, mas quando a pressão chega, a boca ainda fala a gramática do cativeiro. Isso não está distante de nós. Cristo resgata do domínio do pecado, quebra correntes reais, chama pecadores de filhos e concede nova vida. Mas quando a ansiedade marcha atrás, quando a tentação volta com aparência conhecida, quando o futuro parece bloqueado, uma voz antiga tenta sussurrar: volte. Era melhor antes. Pelo menos você controlava a dor. Pelo menos você conhecia a prisão. Só que o Egito nunca foi casa. Era cativeiro. O pecado nunca foi amigo. Era senhor cruel. Aquilo que dominava você não sente saudade de você, sente falta de te controlar. Por isso esta cena é tão poderosa. O perigo externo revela a batalha interna. Faraó vem com carros, mas a escravidão fala com argumentos. O exército ameaça o corpo, mas a mentalidade de escravo tenta negociar a alma. Israel clama ao Senhor e acusa Moisés na mesma respiração. Essa é a contradição do coração pressionado. Ele sabe para onde gritar, mas ainda não sabe como confiar. Ele invoca Deus, mas interpreta a crise como abandono. Ele viu pragas, viu livramento, viu a mão poderosa do Senhor contra o Egito, mas diante do mar fechado e da poeira subindo, a pergunta volta: será que Deus nos trouxe até aqui para morrer? Talvez essa também seja a pergunta escondida em muitos corações: Senhor, por que me tiraste de lá, se agora estou diante disso? Por que me chamaste para obedecer, se o caminho ficou mais difícil? Por que o passado ainda me persegue, se eu já comecei a caminhar contigo? A resposta ainda não vem pelo mar aberto. Ainda não. Antes da água se mover, antes do vento soprar durante a noite, antes da terra seca aparecer onde havia morte, Deus permite que o medo seja exposto. Porque a libertação que o Senhor realiza não é apenas geográfica, é espiritual. Ele não está apenas tirando Israel de um lugar. Ele está formando um povo que aprenderá a não pensar mais como escravo. E quando o povo desaba em medo, quando a murmuração sobe, quando a poeira do Egito se aproxima e o mar permanece fechado, uma voz se levanta no meio do caos. Moisés fala. E a virada começa antes da água se mover, começa com uma palavra de fé. O povo acaba de despejar sua dor sobre Moisés. A voz da escravidão grita dentro deles, o barulho dos carros de Faraó cresce atrás, e o mar permanece fechado à frente. É nesse instante que a fé não nasce porque o cenário melhora, a fé nasce porque uma palavra de Deus atravessa o pânico. Moisés se coloca diante de uma multidão em colapso.
Ele não tem muralhas, não tem cavalaria, não tem ponte, não tem navios, não tem uma rota humana de fuga. Ele tem somente a promessa do Deus que os tirou do Egito com mão forte. Então, em Êxodo 14:13, Moisés responde ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Perceba o peso dessa frase. Moisés não diz: finjam que Faraó não está chegando. Ele não diz: ignorem o mar, neguem o medo, repitam frases bonitas até a crise desaparecer. Ele aponta para uma salvação que não nascerá da força deles, porque livramento bíblico não é o ser humano descobrindo um poder escondido dentro de si. Livramento bíblico é o Senhor agindo por um povo incapaz de salvar a si mesmo. Os olhos deles veem o Egito. A promessa manda olhar para o Senhor. Os ouvidos deles escutam rodas, cavalos, aço e gritos de comando, mas a palavra de Deus ergue outra realidade no meio do caos. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Hoje, não em teoria. Hoje, não como poesia religiosa. Hoje, no dia em que a morte parece mais perto e a obediência parece ter levado ao pior lugar possível. E Moisés continua, ainda em Êxodo 14:13, os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os verão. Essa promessa é cirúrgica. Deus não está prometendo apenas alguns minutos de alívio, ele está anunciando o fim de um domínio. Israel vê os rostos que os açoitaram, vê a máquina que os esmagou, vê o império que os chamou de propriedade, mas Deus declara que aquela visão tem prazo de validade. Aquilo que perseguiu vocês por tanto tempo não terá a última palavra. Então vem uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Em Êxodo 14:14, Moisés declara: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Sinta o contraste. Faraó luta para recuperar escravos. Israel luta para respirar. Moisés luta para manter o povo de pé. Mas o texto coloca o centro da batalha onde ele sempre esteve: o Senhor lutará por vocês. Não é Israel contra Egito em condições iguais. Não é uma multidão recém-liberta contra a elite militar do mundo antigo. É o Deus da aliança contra o poder que insiste em escravizar aquilo que ele já resgatou. Mas cuidado, acalmem-se não significa cruzar os braços em incredulidade. Não significa passividade preguiçosa, como se fé fosse desculpa para não obedecer. O silêncio aqui é o fim da murmuração desesperada. É Deus dizendo: parem de alimentar o pânico com a própria boca, parem de negociar mentalmente com o Egito, parem de chamar a escravidão de segurança só porque o caminho da liberdade ficou difícil. A fé bíblica não nega o mar. Ela não finge que o exército não existe. Ela não espiritualiza a dor para parecer forte. Ela escuta a voz de Deus acima do ruído. E agora a tensão aumenta, porque a palavra seguinte parece puxar na direção oposta. Moisés diz: fiquem firmes. Mas em Êxodo 14:15, o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Aqui está o paradoxo que muitos não conseguem suportar: ficar firmes e marchar ao mesmo tempo. Como permanecer e avançar? Como aquietar o coração e mover os pés? Como confiar quando a água ainda não abriu? A resposta está no tipo de firmeza que Deus exige. Ficar firme não é ficar paralisado. Ficar firme é parar de obedecer ao medo. É fincar a alma na promessa, mesmo quando o corpo precisa dar o próximo passo. É abandonar o pânico, calar a murmuração, levantar os olhos e dizer: se Deus falou, a obediência é mais segura do que qualquer retorno ao Egito. E marchar não é ativismo vazio. Não é correr sem direção. Não é tentar produzir milagre pela força da vontade. Marchar é obedecer ao próximo comando de Deus antes de ter o mapa completo. É quando o Senhor não entrega todos os detalhes, mas dá uma direção, não explica ainda o vento, não mostra ainda a terra seca, não revela ainda todo o processo, mas diz: sigam avante. Imagine a cena. O povo olha para Moisés. Moisés olha para o mar. O mar não se intimida. As ondas continuam ali, a espuma bate, a noite pesa, e atrás deles o Egito se aproxima como uma sombra de morte. Então Deus manda o povo avançar. Como marchar quando ainda existe água na frente? Essa pergunta não pertence apenas a Israel. Ela chega até nós quando a solução ainda não apareceu, quando a ferida ainda lateja, quando o resultado ainda não veio, quando a alma pergunta em silêncio: e se eu afundar? A resposta do texto não é: confie na sua coragem. A resposta do texto é: confie na palavra do Senhor. Porque a coragem humana oscila, mas a palavra permanece. O coração pode tremer, mas a ordem de Deus continua firme. O medo pode gritar, mas não tem autoridade para cancelar aquilo que o Senhor falou.
Então Deus dá a Moisés uma ordem visível. Em Êxodo 14:16, o Senhor declara: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar para dividi-lo, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A vara entra novamente na história. Aquela vara não é um amuleto, não é objeto mágico, não é poder particular de Moisés. Lá atrás, em Êxodo 4:17, Deus já havia dito a Moisés que ele levaria aquela vara na mão e com ela faria os sinais. Ou seja, a vara é sinal de autoridade delegada. Deus usa um instrumento simples para mostrar que o poder não está na madeira, nem no braço do profeta, mas naquele que enviou o profeta. Aos olhos do Egito, a cena é quase ridícula. Um homem levanta uma vara diante do mar, enquanto carros de guerra descem atrás dele. O império vem com metal, cavalos, estratégia e velocidade. Moisés se levanta com madeira, fé e obediência. Mas o céu não mede força como a terra mede. O que parece fraco, quando está debaixo da ordem de Deus, torna-se palco do impossível. O milagre se move por palavra divina, não por capacidade humana. Moisés não divide o mar porque domina as águas. Israel não atravessa porque descobriu uma passagem secreta. O mar abrirá porque o Senhor falou. E quando Deus fala, até a criação reconhece seu Criador. Fé não é negar o impossível, é obedecer ao Deus que governa o impossível. Mais tarde, Hebreus 11:29 olhará para essa travessia e dirá: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Repare, pela fé. Não pela lógica do Egito, não pela superioridade militar, não porque o povo estava emocionalmente impecável. Eles atravessam porque Deus abre caminho, e eles respondem ao chamado. E isso confronta a nossa pressa. Muitas vezes queremos ver o caminho para obedecer. Queremos garantias antes do passo, terra seca antes da marcha, explicação antes da entrega. Mas em Êxodo 14, Deus manda marchar enquanto o caminho ainda está se formando. Ele chama seu povo a andar não baseado no que já consegue controlar, mas baseado em quem ele é. Talvez essa seja a palavra que corta a sua noite. O Senhor não está pedindo que você finja ser forte. Ele está chamando você a parar de deixar o medo governar sua obediência. Ele não está dizendo que o mar é pequeno, ele está dizendo que ele é Senhor sobre o mar. Ele não está dizendo que o Egito não persegue, ele está dizendo: o Senhor lutará por vocês. Então Moisés ergue a vara. A mão se estende sobre as águas. O povo prende a respiração. A promessa fica suspensa entre o mar e o céu. E quando a palavra é liberada, o céu se move. Porque antes mesmo de as águas se abrirem, a presença de Deus começa a mudar de posição. A coluna que guiava a frente agora se desloca. O Deus que aponta o caminho se coloca entre o seu povo e o inimigo. A noite ainda não acabou, mas a graça já está se levantando como barreira. A ordem já foi dada. O povo ouve: sigam avante. Mas, quando levanta os olhos, ainda vê a água fechada à frente. Quando olha por cima dos ombros, ainda vê poeira, cavalos, carros de guerra e o Egito vindo atrás. Moisés está diante do mar com a vara de Deus na mão, mas antes que as águas se abram, antes que o chão apareça, antes que qualquer criança pise em terra seca, o Senhor faz algo que muitos leem depressa demais. Deus não começa abrindo o mar. Deus começa protegendo o povo. Êxodo 14:19 diz: então o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, indo para trás deles, também a coluna de nuvem saiu da frente deles e ficou atrás. Preste atenção no movimento. Não é Israel improvisando uma muralha humana. Não é uma estratégia militar nascida do desespero. Não há cavalaria israelita para enfrentar Faraó. Não há escudos suficientes. Não há soldados treinados para sustentar o choque dos carros egípcios. Há famílias recém-libertas, há idosos cansados, há mães segurando crianças, há animais inquietos, há utensílios carregados às pressas, há corações que ainda tremem com memórias de escravidão. E, no meio disso, a presença de Deus se move. A mesma presença que guia agora protege. Isso é profundo, porque até aqui Israel aprendeu a olhar para a coluna como direção. Êxodo 13:21-22 já tinha mostrado que o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, de modo que podiam caminhar de dia e de noite. A coluna era o sinal de que Deus estava conduzindo. Mas agora o perigo não está à frente. O perigo vem por trás. Então o Senhor revela outra dimensão da sua presença. Ele não apenas aponta o caminho, ele se coloca entre o seu povo e aquilo que quer destruí-lo. A nuvem se desloca. O anjo de Deus, que estava na vanguarda, assume a retaguarda. A glória que guiava o próximo passo agora bloqueia o antigo Senhor.
Deus reposiciona sua presença conforme a necessidade do povo que ele resgatou. Há momentos em que o Senhor te guia mostrando para onde ir. E há momentos em que ele te guarda impedindo que o passado te alcance enquanto o futuro ainda parece fechado. Israel ainda não atravessou. O mar ainda não se abriu. O vento ainda não rasgou as águas. Mas o Egito já não consegue tocar o povo com a mesma liberdade. Isso é graça antes da travessia. Isso é proteção antes da solução visível. Isso é Deus dizendo, sem que Israel ainda entenda tudo, vocês ainda estão diante do impossível, mas não estão sozinhos diante dele. E Êxodo 14:20 aprofunda o mistério, ela ficou entre os exércitos do Egito e de Israel. A nuvem trouxe escuridão para aqueles e luz para estes, assim, durante toda a noite, nem uns nem outros puderam aproximar-se. Imagine a cena em tempo presente. 2 acampamentos. 2 povos. Uma só presença. De um lado, Faraó, endurecido, armado, convencido de que ainda pode recuperar seus escravos. Do outro, Israel, frágil, assustado, sem saída humana. E entre eles, a presença do Deus vivo. Para o Egito, escuridão, para Israel, luz. A presença é a mesma, mas a relação com Deus muda tudo. Para o opressor endurecido, ela se torna limite, confusão, barreira, juízo. Para o povo da aliança, ela se torna claridade no meio da noite, proteção no meio do pânico, espaço para respirar enquanto o mar ainda não abriu. Aqui existe uma verdade que atravessa toda a Escritura: Deus não é neutro diante da escravidão, da arrogância e da rebeldia contra a sua palavra. A mesma santidade que consola o arrependido confronta o soberbo. A mesma glória que ilumina o redimido escurece o caminho do império que insiste em perseguir aquilo que Deus libertou. Não transforme essa coluna num detalhe decorativo. Ela é uma das imagens mais fortes da salvação bíblica. Israel não se salva por velocidade. Israel não escapa porque tem mais tecnologia, mais armas, mais preparo, mais organização militar. Faraó tem carros. Faraó tem oficiais. Faraó tem cavalos. Faraó tem a confiança de quem sempre dominou pela força. Israel tem a presença do Deus vivo entre ele e o perseguidor. E isso muda tudo. O Egito está perto, mas não consegue chegar. A ameaça é real, mas está limitada. O som dos carros talvez ainda estremeça à noite, mas não atravessa a barreira que Deus colocou. A escuridão continua ao redor, mas para Israel há luz suficiente para permanecer de pé. E talvez alguém precise ouvir isso sem romantização: Deus nem sempre remove o inimigo no primeiro instante. Às vezes, ele não tira imediatamente a pressão, não cala todos os ruídos, não apaga de uma vez todas as lembranças do que feriu você. Mas ele se coloca entre você e aquilo que quer escravizá-lo novamente, enquanto prepara um caminho que você ainda não consegue ver. Deus se coloca entre o seu povo e aquilo que quer escravizá-lo de novo. Esse é o centro da cena. A coluna não está apenas atrás de Israel, ela está entre o chicote e as costas. Entre a acusação e o resgatado. Entre a força do império e a fragilidade dos libertos. Entre o passado que persegue e o futuro que Deus está abrindo. Antes da travessia, a separação. Antes da terra seca, a guarda. Antes de o povo entender o milagre, Deus já está trabalhando para que o povo não seja destruído. E quando olhamos para Cristo, essa imagem ganha uma profundidade ainda maior. No Êxodo, Deus coloca sua presença entre Israel e Faraó. No Evangelho, Deus faz algo ainda mais assombroso. Em Cristo, Ele mesmo se coloca entre o pecador resgatado e a condenação que o destruiria. Não como uma barreira distante, mas assumindo na cruz o peso do juízo que era contra nós. Romanos 8:1 declara: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba bem, não é porque o pecado era pequeno. Não é porque a culpa era imaginária. Não é porque o perigo espiritual não existia. É porque Cristo entrou no meio. Ele recebeu o golpe. Ele suportou a condenação. Ele abriu, pelo seu sangue, uma nova realidade para aqueles que pertencem a Ele. A nuvem entre Israel e o Egito anuncia em sombra aquilo que a cruz revela em plenitude: Deus não apenas envia livramento, Deus se entrega para livrar. Colossenses 1:13-14 nos dá a linguagem da libertação, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Veja as palavras: resgatou, transportou, redenção, perdão. Isso é êxodo espiritual. Isso é sair do domínio das trevas. Isso é deixar de pertencer ao sistema que te usava, te acusava e te definia. Mas note, Israel ainda terá que caminhar. A presença protege, mas não substitui a obediência.
A nuvem impede o Egito de avançar, mas o povo ainda terá que atravessar quando Deus abrir o caminho. Graça não é licença para paralisia. Graça é o ambiente seguro onde a fé aprende a dar o próximo passo. Nós queremos que Deus abra o mar primeiro para então descansarmos. Mas muitas vezes Ele primeiro coloca sua presença entre nós e o desespero. Ele segura aquilo que nos persegue. Ele limita aquilo que nos ameaça. Ele ilumina a noite o suficiente para que não desabemos antes do milagre se completar. Faraó pensa que Israel está encurralado. Ele interpreta o deserto como fraqueza, o mar como sentença e a noite como oportunidade. Mas Faraó não contou com a presença de Deus na retaguarda. O opressor olha e vê apenas um povo vulnerável. Deus olha e vê um povo coberto pela aliança. Por isso, a mesma nuvem é escuridão para uns e luz para outros. O mesmo Deus que salva também julga. O mesmo Deus que abre caminho para o redimido fecha acesso ao opressor. O mesmo Deus que consola seu povo confunde o inimigo que insiste em perseguir aquilo que ele já libertou. Então a cena fica suspensa. Israel está diante do mar. O Egito está bloqueado atrás. A coluna permanece entre os dois acampamentos. Ninguém se aproxima. A noite avança. O povo respira, ainda assustado, mas guardado. E agora, enquanto a barreira de Deus permanece firme, algo começa a mudar no ar. O vento começa a soprar. E o impossível começa a se partir. A coluna permanece atrás de Israel como uma muralha viva. De um lado, o povo respira no escuro, apertando crianças, animais, pertences e memórias de uma vida inteira. Do outro, o Egito range os dentes, impedido de tocar nos libertos de Deus. A noite não está vazia, ela está carregada de promessa, de juízo e de vento. E agora, aquilo que parecia apenas obstáculo começa a obedecer ao seu Criador. Êxodo 14:21 declara: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e transformou o mar em terra seca. As águas se dividiram. Observe com reverência, Moisés estende a mão, mas o texto não atribui o poder a Moisés. A vara está na mão do servo, mas a autoridade está no Deus da aliança. A Escritura não esconde o vento. Ela diz que um forte vento oriental sopra durante toda aquela noite. Mas o vento é meio, o Senhor é a causa. Deus pode usar elementos da criação sem deixar de ser milagre, porque o Criador governa meios e fins. Não é a natureza escapando do controle divino, é a natureza entrando em obediência ao comando do seu Senhor. O vento avança pela escuridão. Ele empurra as águas, rasga a barreira, expõe o leito escondido. Onde havia ameaça, começa a surgir chão. Onde havia uma sepultura líquida, aparece uma estrada. A areia afirma. O fundo do mar se torna passagem. E diante dos olhos de Israel, o impossível deixa de ser parede e se torna caminho. Êxodo 14:22 continua: Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O texto não permite reduzir essa cena a uma poça rasa ou a um detalhe comum da natureza. Há água como parede de um lado, água como parede do outro, e um povo passando pelo meio do mar. O perigo não desaparece da paisagem, ele é contido pela palavra de Deus. Agora caminhe com eles. O primeiro pé toca a terra seca onde antes havia profundidade. Um pai segura a mão do filho com tanta força que a criança sente o medo dele. Uma mãe empurra os pequenos adiante, olhando para as muralhas líquidas sem conseguir entender como elas permanecem de pé. Idosos avançam devagar, mas avançam. Animais se agitam. Utensílios batem uns nos outros. Ninguém está em desfile. Eles não marcham porque são fortes, eles marcham porque Deus abriu o caminho. E aqui está uma chave profunda desta travessia. O caminho não aparece antes da obediência, aparece enquanto o povo marcha. Israel não recebe um mapa completo do deserto. Recebe uma ordem. Não recebe controle sobre as águas. Recebe chão para o próximo passo. A salvação não nasce da capacidade do povo, mas da intervenção do Senhor. Mas a história ainda não acabou. Porque o Egito não apenas persegue Israel até a beira do mar, o Egito entra no caminho que Deus abriu para os redimidos. Êxodo 14:23 diz: Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros foram atrás deles até o meio do mar. As rodas descem para o leito aberto. Os cavalos avançam. Os carros de guerra entram com arrogância no corredor do milagre. Aquilo que para Israel é graça, para o Egito se torna cenário de juízo. O mesmo caminho que salva o povo expõe a rebeldia do opressor.
A salvação bíblica não é apenas Deus tirando alguém de um problema, é Deus julgando aquilo que escraviza, oprime e resiste à sua voz. Vida para o povo. Derrota para o poder que insistiu em manter cativos aqueles que Deus libertou. Então chega a vigília da manhã. A noite cede, mas o juízo se aproxima. Êxodo 14:24 afirma: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o exército egípcio e o pôs em confusão. Não é Israel que se vira para lutar. Não é uma multidão recém-liberta derrotando a elite militar do império com estratégia humana. O Senhor olha. E quando o Senhor olha em juízo, o poder do Egito começa a desmoronar por dentro. Êxodo 14:25 diz que ele faz enterrar as rodas dos carros, de modo que os egípcios têm dificuldade para conduzi-los. O símbolo da força imperial se transforma em peso. A velocidade vira lentidão. A tecnologia da opressão se torna prisão no meio do mar. E então os próprios egípcios entendem o que Faraó se recusou a confessar. Eles gritam: fujamos dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Que reconhecimento terrível! Eles não dizem: Israel é mais forte. Eles não dizem: Moisés nos venceu. Eles dizem: o Senhor está lutando por eles. Aquilo que Moisés declarou antes, que o Senhor lutaria por Israel, agora sai da boca do inimigo. O Egito finalmente percebe que não está combatendo escravos fugitivos, está resistindo ao Deus vivo. Mas o tempo da arrogância chegou ao fim. Êxodo 14:26 registra: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estende novamente a mão. A mesma mão levantada para abrir agora é levantada para fechar. A mesma criação que se afastou pela ordem de Deus agora retorna pela ordem de Deus. Êxodo 14:27 diz que, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Os egípcios fogem ao encontro das águas, mas o Senhor os lança no meio do mar. E Êxodo 14:28 conclui com peso: as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia seguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Não há prazer cruel aqui. Não há espetáculo barato. Há temor diante do juízo santo. Este é o julgamento contra um império que escravizou, oprimiu, massacrou e ainda perseguiu os libertos de Deus até dentro do caminho da salvação. O faraó que um dia lançou meninos hebreus às águas agora vê seu exército coberto pelas águas. O Senhor não é indiferente ao sangue dos fracos. E perceba, o milagre não é apenas passagem. É separação definitiva. Israel não atravessa o mar para continuar negociando com o Egito. O mar se abre para libertar e se fecha para cortar o domínio do escravizador. Deus não está apenas movendo um povo de um lugar para outro, ele está quebrando as correntes visíveis de um sistema que dizia: vocês ainda me pertencem. Por isso, muitos séculos depois, o apóstolo Paulo olha para essa travessia e enxerga nela uma marca espiritual profunda. Em 1 Coríntios 10:1 e 2, ele lembra que os pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aquela travessia identifica o povo com uma nova liderança, uma nova história e uma nova pertença. Eles não passam pelas águas porque produzem a própria salvação, passam porque Deus os incorpora à jornada da redenção. Hebreus 11:29 resume com precisão: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazê-lo, foram engolidos pelo mar. A diferença não está no tipo de solo que cada grupo pisa. A diferença está na relação com a palavra de Deus. Israel entra porque Deus chama. O Egito entra porque a arrogância persegue. O mesmo mar revela dois destinos: para o povo da promessa, caminho; para o império rebelde, juízo. A noite termina com o som das águas voltando ao seu lugar. O rugido cobre os últimos ruídos da guerra. O vento diminui. A poeira assenta. O povo respira do outro lado. Atrás deles, o caminho desaparece sob as ondas. À frente, ainda existe deserto, aprendizado e prova. Mas uma coisa mudou para sempre: o Egito que vinha atrás não atravessa com eles. E quando o amanhecer finalmente se levanta sobre a margem, Israel não está apenas vivo. Israel está marcado. Depois do rugido das águas, o dia revela não apenas um povo salvo, mas uma fé que começa a entender quem é o Deus que luta por eles. O mar acaba de voltar ao seu lugar. O rugido das águas ainda vibra no peito do povo, mas agora o som já não é ameaça, é testemunho.
A noite que parecia interminável cede lugar ao primeiro clarão da manhã. Israel está de pé do outro lado, pés marcados pela terra seca, mãos segurando crianças, idosos respirando fundo, mães procurando seus filhos com os olhos, homens olhando para trás sem conseguir falar. Ninguém atravessa aquele caminho como quem atravessa uma rua comum. Eles acabam de passar pelo lugar onde deveriam morrer. E o texto faz questão de repetir a imagem, como se o Espírito Santo dissesse: não passe depressa por isso, não transforme esse milagre em detalhe. Em Êxodo 14:29 está escrito: mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Veja a cena outra vez. À direita, água como muro. À esquerda, água como muro. O mesmo mar que parecia sentença de morte se torna corredor de salvação, o mesmo abismo que bloqueava o futuro vira muralha protegendo o povo que Deus decidiu resgatar. Isso é profundo porque Deus poderia ter feito de outro modo. Ele poderia transportar Israel para o outro lado, fazer Faraó desistir no caminho, derrubar o exército antes que chegasse à praia, ou abrir uma rota tranquila longe de qualquer tensão. Mas o Senhor escolhe fazer o povo atravessar pelo meio do impossível, para que a libertação não fosse apenas uma informação recebida, mas uma memória gravada no corpo, na respiração, nos pés, nos olhos e na história. Salvação não nasce da força humana. Salvação vem do Senhor. Então vem Êxodo 14:30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. A Bíblia diz naquele dia porque existe um marco de libertação. Não é uma frase solta, é divisor de eras, é altar na memória, é o momento em que um ciclo que parecia eterno perde o direito de continuar governando. Até aquele dia, Israel tinha saído fisicamente do Egito, mas o Egito ainda vinha atrás. Até aquele dia, a opressão ainda tinha rosto, marcha, poeira, metal, cavalos, carros e ameaça. Até aquele dia, Faraó ainda imaginava que podia recuperar aquilo que Deus já havia libertado. Mas naquele dia, o Senhor encerra uma perseguição que nenhuma força humana conseguiria encerrar. E isso precisa ser recebido com temor, não com prazer cruel. Israel vê os egípcios mortos na praia, mas a cena não é espetáculo de vingança humana, é juízo santo contra um império que escravizou, esmagou, matou filhos hebreus e resistiu à voz do Senhor praga após praga. O mar que se abriu para salvar também se fecha para julgar. A mesma água que se torna caminho para o povo redimido se torna limite final para o poder opressor. Agora, em silêncio, Israel olha para a margem. Os carros que pareciam imparáveis estão quebrados. Os cavalos que levantavam poeira estão imóveis. A máquina imperial que fez gerações tremerem já não dita o futuro. O povo não precisa mais negociar retorno com a escravidão. O mar fecha atrás para que Israel não negocie retorno com a escravidão. Perceba, Deus não está apenas removendo um problema externo. Ele está atingindo uma fortaleza interna. Porque o Egito não era só um território no mapa, o Egito tinha virado uma linguagem dentro deles. Era a linguagem do medo, da sobrevivência, da servidão, da suspeita contra Deus, da frase amarga: melhor morrer no Egito do que confiar no caminho do Senhor. Por isso Deus não quer apenas tirar seu povo do Egito, ao longo da caminhada, Ele quer tirar o Egito de dentro do seu povo. E Êxodo 14:31 mostra o fruto espiritual desse momento. Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aqui está a transformação, eles veem, eles temem, eles confiam. O temor do Senhor nasce quando a salvação é vista com clareza. Não é pavor pagão diante de um Deus caprichoso, é reverência santa diante do Deus vivo, que governa mar, vento, noite, impérios e história. Eles percebem que o Senhor não é uma ideia religiosa para momentos de conforto, Ele é o libertador que entra na guerra pelo seu povo. E o texto também diz que eles põem confiança em Moisés, servo do Senhor. Antes, no pânico, acusaram Moisés, como se a liderança dele fosse abandono disfarçado. Mas agora, depois de verem a mão de Deus, entendem que Moisés não estava conduzindo um projeto pessoal, ele estava servindo debaixo da autoridade divina. O medo distorce. A salvação clareia. Quando o coração só enxerga ameaça, até a direção de Deus parece armadilha, mas quando Deus revela seu poder, o povo começa a reconhecer que havia providência onde antes só havia perigo. Agora traga isso para dentro do coração sem arrancar o texto do seu sentido histórico. Êxodo 14 é, primeiro, a história real de Israel sendo libertado do Egito pela mão poderosa de Deus. Mas essa história também aponta para uma redenção maior. O mar aberto não fala apenas sobre sair de um problema, fala sobre descobrir quem Deus é e quem você é diante dele. O povo que atravessa não sai apenas com o corpo livre, sai com uma nova identidade sendo formada. Eles não são escravos fugitivos ao acaso.
São povo resgatado pela mão do Senhor. Porque existe uma travessia ainda mais profunda do que sair do Egito para o deserto. É sair da morte para a vida. É sair do domínio das trevas para o reino do Filho. É sair da condenação para a reconciliação com Deus. E essa travessia não acontece porque você teve força para abrir caminho, acontece porque Cristo abriu o caminho por sua morte e ressurreição. Colossenses 1:13 e 14 declara: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha a linguagem da palavra: resgatou, transportou, redenção, perdão. Isso é êxodo. Isso é libertação. Isso é mudança de senhorio e de reino. Você não foi apenas melhorado, você foi transferido. Você não pertence mais à tirania que dizia: você é meu. Em Cristo, uma voz mais alta falou sobre a sua vida: este é meu, resgatado por graça, comprado por sangue, chamado para pertencer ao reino do Filho amado. E Hebreus 10:19 e 20 aprofunda ainda mais: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Novo e vivo caminho. Que expressão poderosa! No Mar Vermelho, Deus abre caminho onde havia água. Em Cristo, Deus abre caminho onde havia culpa, separação e morte. O corpo entregue do Filho se torna a passagem para a presença do Pai, o sangue de Jesus se torna o fundamento da nossa confiança. Em Cristo, Deus abriu o caminho onde a morte dizia que não havia saída. Então, quando o passado acusa, você não precisa voltar mentalmente para o Egito. Quando a ansiedade persegue como carros de guerra, você não precisa entregar sua identidade ao pânico. Quando a porta parece fechada, você não precisa concluir que Deus perdeu o controle. Você pode olhar para a cruz e para o túmulo vazio e dizer: o meu maior mar já foi vencido. A condenação não tem a palavra final. O pecado não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Isso não significa que a caminhada depois do mar será fácil. Israel ainda enfrentará deserto, sede, fome, guerra, espera e aprendizagem. A libertação não elimina a formação. Mas agora eles caminham a partir de uma identidade nova. E essa é a ordem correta da graça: identidade antes de desempenho. Você não obedece para comprar livramento, você obedece porque foi amado, alcançado e resgatado. Você não marcha para tentar convencer Deus a te chamar de filho, você marcha porque, em Cristo, Ele já te recebeu, perdoou e transportou para um novo reino. O mar ficou para trás, mas a memória da salvação segue à frente. E agora a pergunta muda. Não é apenas: o que aconteceu com Israel naquela manhã? A pergunta é: como vive alguém que já foi resgatado? Como caminha um povo que viu o Senhor lutar por ele? Como você avança quando entende que não pertence mais ao Egito, mas ao Deus que abre caminho? É para esse chamado prático que a própria passagem nos conduz agora. Então, depois de atravessarmos esta cena com Israel, depois de ouvirmos o rugido das águas, o peso da noite, o desespero do povo e o silêncio santo do outro lado da praia, o veredito espiritual de Êxodo 14 é este: Deus conduziu Israel ao beco sem saída para revelar que a salvação pertence ao Senhor. Não era acidente. Não era abandono. Não era erro no mapa da providência. O mar à frente, o Egito atrás, o deserto ao redor e a noite caindo não eram sinais de que Deus havia perdido o controle, eram um cenário onde o Senhor escreveria uma verdade para todas as gerações: quando o povo não tem força para se salvar, Deus se levanta como Salvador. E por isso Êxodo 14:14 permanece como espada e consolo ao mesmo tempo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essa calma não é indiferença. Não é preguiça espiritual. Não é fingir que o exército não existe, nem negar que o coração treme. É a confiança reverente de quem aprende que o trono de Deus não treme quando a terra treme debaixo dos nossos pés. E Êxodo 14:31 nos mostra o fruto final da travessia: quando os israelitas viram o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeram o Senhor e puseram nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A travessia não termina apenas com corpos do outro lado do mar, ela termina com uma nova consciência nascendo dentro do povo. Eles não são mais apenas fugitivos tentando sobreviver. Eles são povo resgatado, sustentado, guardado e conduzido pelo Deus vivo. Agora olhe para sua própria história diante do Senhor. Talvez hoje o seu mar seja uma decisão impossível. Talvez seja uma enfermidade, uma porta fechada, uma pressão na família, uma crise na fé, uma ansiedade que persegue como carros de guerra. Talvez você olhe para frente e veja água, olhe para trás e veja acusações, olhe para os lados e veja deserto.
Mas não interprete todo atraso como abandono. Não chame de derrota aquilo que Deus pode estar usando como posicionamento. Não conclua que o silêncio do momento significa a ausência do Senhor. Se você está em Cristo, existe uma verdade maior que a sensação da crise. Você foi alcançado pela graça. Colossenses 1:13 e 14 ecoa essa libertação com linguagem de reino. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso significa que a sua identidade não nasce do Egito que te perseguiu, nem do mar que te intimidou, nem da voz interior que diz que você não vai conseguir. A sua identidade nasce da obra consumada de Cristo. Você não pertence mais ao Egito. Você não marcha para se tornar amado, você marcha porque já foi amado. Você não obedece para comprar livramento, você obedece porque foi resgatado. Você não dá o próximo passo porque controla o mar, você dá o próximo passo porque conhece o Deus que governa o mar. E aqui está o chamado prático desta palavra. Quando você vê mar à frente e Egito atrás, escute a voz do Senhor acima da voz do medo. Dê o próximo passo em obediência. Talvez o caminho não apareça inteiro. Talvez Deus não entregue hoje todos os detalhes da travessia. Mas o povo de Deus nunca foi chamado a confiar mais no mapa do que no guia. Há momentos em que o Senhor não explica tudo, Ele apenas diz, marche. E quando Ele diz marche, não é porque a água é fraca. É porque a palavra dele é forte. Não é porque o inimigo desapareceu imediatamente. É porque Deus se colocou entre você e aquilo que queria te escravizar de novo. E eu quero te fazer uma pergunta diante do Senhor, não como curiosidade vazia, mas como espaço de testemunho, oração e encorajamento. Qual é o mar diante do qual você precisa confiar no Senhor hoje? Escreva nos comentários. Não como quem joga uma frase ao vento, mas como quem coloca diante de Deus uma área da vida que precisa ser rendida à palavra. Esta comunidade do Palavra Pura também é um lugar de edificação. Aqui há irmãos e irmãs aprendendo, orando, lendo testemunhos, sendo fortalecidos e encontrando encorajamento na caminhada. O Senhor pode usar até este espaço para lembrar alguém de que não está sozinho na travessia. E se esta mensagem edificou a sua fé, inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos bíblicos profundos, cristocêntricos e firmados na Palavra de Deus. Deixe o seu like, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ser fortalecidas. Compartilhe com alguém que está se sentindo encurralado e ative o sino para não perder os próximos ensinos. E quando este vídeo terminar, permaneça um pouco mais na palavra, clique no vídeo que vai aparecer na tela final. Eu não vou dizer agora qual é o tema, mas creio que ele pode continuar essa conversa que Deus começou no seu coração. E se você deseja caminhar mais perto deste ministério, considere tornar-se membro do Palavra Pura e semear nesta obra de ensino, oração e fortalecimento do povo de Deus. Agora, antes de encerrarmos, eu não quero que você saia apenas com informação. Quero que você responda ao Senhor em fé. Se puder, ore comigo no seu coração. Senhor Deus, Pai Santo, eu reconheço que muitas vezes olho para o mar e esqueço quem Tu és. Muitas vezes ouço o barulho do Egito atrás de mim e deixo o medo governar minha boca, minha memória e minhas decisões. Mas hoje, pela Tua palavra, eu me lembro, a salvação pertence ao Senhor. Ensina-me a ficar firme sem ficar paralisado. Ensina-me a marchar sem confiar na minha própria força. Ensina-me a discernir a Tua presença, mesmo quando a noite parece longa e o caminho ainda não apareceu diante dos meus olhos. Que toda mentalidade de escravidão seja confrontada pela verdade do Evangelho. Que toda acusação do passado perca força diante da obra de Cristo. Que minha fé não esteja baseada no que vejo, mas em quem Tu és. Senhor Jesus, obrigado por quem eu fui resgatado do domínio das trevas e transportado para o Teu reino. Obrigado porque a maior travessia já foi realizada, da morte para a vida, da condenação para a graça, da distância para a comunhão com Deus. Ajuda-me a viver como povo resgatado. Ajuda-me a não voltar mentalmente para o Egito. Ajuda-me a caminhar na identidade que o Senhor comprou para mim com sangue precioso. E agora eu declaro uma bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o seu coração no dia da pressão, que Ele ilumine a sua noite com a presença dEle, que Ele cale a voz da murmuração e levante em você uma fé obediente, que toda a perseguição do passado perca autoridade sobre a sua identidade, que você avance não como escravo assustado, mas como filho alcançado pela graça, guardado por Deus e conduzido pela palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê paz, conforme Números 6, 24 a 26.
Que Ele te dê coragem para o próximo passo, discernimento para não confundir crise com abandono e descanso para confiar enquanto Ele luta por você. Quando Deus diz marche, o mar não tem a palavra final. Em nome de Jesus. Amém.